Então, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 18. E diz assim: ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. Entrando num barco, passaram para outro lado, rumo a Cafarnaum. E já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não tenham medo. Então eles receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Podeis se sentar. Vamos meditar um pouquinho nesse pequeno trecho aqui. O pastor André Batista, domingo passado, falou um pouco sobre o milagre que tinha acontecido antes, a multiplicação de pães e peixes. E agora acontece um outro milagre, algo sobrenatural. Eu até coloquei como tema da mensagem: viva em 2022, viva o sobrenatural. E aí muitos irmãos vão olhar para mim e vão dizer: ixi, virou pentecostal. Eita! Glória a Deus, por que não? Mas vão olhar e dizer: nossa, mas, opa, peraí, como assim um sobrenatural? Mas venham comigo aqui entender um pouquinho sobre o que é viver o sobrenatural. Esse texto aqui, ele também é citado no Evangelho de Mateus e citado no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Mateus, ele traz uma descrição um pouco mais abrangente do que foi falado aqui, porque ele conta a história de Pedro, que quis ir até Jesus, que quis ir até onde Jesus estava andando sobre as águas. Já o Evangelho de Marcos já não traz essa narrativa, mas ele traz algumas particularidades interessantes também sobre esse texto. Mas vamos entender um pouquinho aqui o que estava acontecendo. Houve um momento em que Jesus estava pregando, anunciando o seu evangelho, as boas novas de salvação, e uma multidão se formou e ouvia Jesus falar. Determinada hora, Jesus falou: vem cá, como é que nós vamos alimentar essa multidão? E é interessante que no livro de Mateus, ele coloca da seguinte forma: Jesus se compadeceu da multidão e falou para os seus discípulos: vamos alimentar todas elas. E aí seus discípulos, meios incrédulos ainda de tudo que Jesus poderia fazer, incrédulos ainda do sobrenatural de Deus, respondem para Jesus: olha, não temos nada aqui, nem se a gente juntasse vários dias de trabalho, a gente vai conseguir alimentar essa multidão toda. Só tem um jovem aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para uma multidão tão grande? Eu acho que na cabeça do discípulo deve ter passado aquela ideia de: a gente pode tirar um pedacinho de cada um, mas não vai ser suficiente, mesmo com uma migalha para essa multidão toda. Jesus: não, vão e deem. E aí Jesus pegou aqueles 5 pães, 2 peixinhos, deu graças a Deus, agradeceu a Deus e deu para os seus discípulos distribuírem. E aí começou a distribuição. E o pão não acabava, o peixe não acabava. E aí, quando menos se percebeu, todos estavam alimentados. E ainda sobrou 12 cestos de pães. Que milagre maravilhoso. Que coisa surpreendente. Você vê onde não tinha nada, Deus começa a multiplicar e começa a fazer. E as coisas começam a acontecer. Onde não se tinha uma esperança, imagina, com certeza muitos ali não eram pessoas com condições financeiras, eram as pessoas sedentas de Deus. Imagina como seria para aquelas pessoas irem a algum lugar já com fome. A Bíblia fala que eles estavam retirados em um local, então com certeza era distante da cidade. Possivelmente muitos até não conseguiriam chegar para comprar comida. Então nesse momento Jesus começa a mostrar o sobrenatural. Claro, ele começa antes, mas aqui a gente começa a ver os milagres acontecendo. E aí um sobrenatural acontece. E aquele negócio é um sobrenatural coletivo, para todos verem.
Quando a gente vê os milagres acontecendo anteriormente, era algo muito pontual para uma pessoa específica que alcançava um grupinho. Aqui não, ele fez um milagre por uma multidão. Então ele começou a expandir o sobrenatural para todos, para toda a multidão. Ele começou a mostrar quem era o sobrenatural. O que saía daquilo que a gente pode colocar nas nossas caixinhas. O que a gente pode explicar, né, através da física, através da química, através da ciência, das políticas, foi além. Foi sobrenatural. E ele faz isso para a coletividade, quando ele multiplica os pães, quando ele multiplica os peixes. Porém, ele sai agora da coletividade, manda seus discípulos irem para outro lugar. Eles tinham que atravessar o mar. Um mar que se estimava na média de 12 quilômetros para se atravessar. Não era um mar longo, como a gente, começa a imaginar, pensa uma coisa muito, grandiosa, mas vamos botar ali 10 a 12 quilômetros. E a palavra diz que os discípulos já tinham navegado pelo menos metade, 5 a 6 quilômetros. E Jesus manda eles para esse outro lugar e eles pegam um barquinho e vão navegando. A passagem de Marcos vai dizer que eles estavam remando, então seria um barco a remo, todo mundo lá remando para poder chegar no outro lugar. Mas é interessante que eles estavam naquele barco fazendo a travessia. Porém, aconteceu uma coisa diferente naquela travessia. Começou a vir um vento forte. E o vento começou a balançar. E eles estavam com muita dificuldade porque eles estavam indo contra o vento, remando contra o vento. E isso aumentava a dificuldade deles de chegar no lugar onde eles estavam. Então eles começam a navegar. Jesus tinha ficado para trás. Jesus não estava no barco naquele momento. Jesus tinha ficado no lugar. No texto de Mateus, ele vai dizer que ele estava despedindo a multidão quando ele manda os discípulos para outro lugar. Então, com certeza, ele estava ali conversando, ainda fez com certeza, alguns milagres, falou um pouco mais daquela multidão que estava ali sobre quem ele era, com certeza demonstrando para aquelas pessoas o sobrenatural. E é interessante que a gente vê agora os discípulos tentando chegar, um vento batendo, com certeza, quem conhece o mar, sabe, quando começa a bater o vento forte, as ondas começam a balançar. E aí eles começam a ter aquela luta para poder chegar ao outro lado. Eu acredito que não seria algo tão assustador, até porque existiam pescadores entre os discípulos. Acredito ali para o publicano, para o cobrador de impostos, até ficar mais assustado naquele momento ali Mas como essas travessias é algo mais comum, eu não acredito que seria um momento tão assustador essa pequena tempestade, esse pequeno vendaval no meio do mar. Muitos já estariam acostumados com aquilo. A maior dificuldade era conseguir atravessar aquele mar e não simplesmente passar pela tempestade ou enfrentar a tempestade. Só que no momento que eles estão lá, na dificuldade de conseguir atravessar com as ondas, com o vento, eles veem uma figura de uma pessoa andando sobre as águas. Amém. Obrigado, amado. E eles veem uma figura de alguém andando sobre as águas. E eles começam a ter medo daquilo. E é interessante, vocês já viram, tem alguns ilusionistas que tentam reproduzir o andar sobre as águas. Tem alguns aí que já tentaram fazer. Tem até um que eu achei muito interessante. Na Discovery tem uma série dele, que ele é um ilusionista cristão, e ele faz essa tentativa de reproduzir aquilo que Jesus fez. Só que ele sempre dá o viés mostrando como seria e o que Jesus fez de fato. Então, transformando água em vinho, ele faz um negócio lá, pega uma jarra de água e tal, daqui a pouco a água está igual vinho, assim, com a mesma cor e tal. Eu falo, beleza, eu transformei água em vinho.
mas prova. Vai ser um suco com corante. Eu fiz uma jarra. Jesus fez quantos talhos? Acho que foram 10, né? Falando isso, deixa eu aproveitar e fazer uma correção. Na última pregação eu falei, né, que a gente falou sobre a cura do coxo, né, que estava no tanque de Betesda, e falei que ele tinha 35 anos lá aguardando, né? Na verdade são 38, vou fazer essa pequena correção de idade. Até cheguei a falar que são mais de 35, é que na hora me veio uma outra coisa, eu fiquei com isso na cabeça, mas eram 38, tá? Corrigindo, voltando aqui. E aí o mágico falando assim, olha, eu fiz com uma jarra de suco. Jesus transformou num vinho vários litros de água, sem nem encostar neles. E detalhe, transformou no melhor vinho, em que o mestre-sala, a pessoa ali que estava, né, qualificando as coisas, provou, falou, gente, como é que vocês podem dar o melhor vinho por último? Então não foi uma prova do próprio Jesus, foi uma prova de outro, mostrando que Jesus tinha feito um milagre. Então é interessante, ele começa a mostrar isso, e ele também faz esse negócio de caminhar sobre as águas. E aí ele começa a caminhar num períodozinho sobre as águas assim, né, e volta. Aí, nossa, que legal, o cara reproduziu o que Jesus fez. Aí ele fala, não, beleza, eu caminhei 100 metros sobre as águas. Aí por causa das táticas lá que eles fazem e tal. Mas Jesus caminhou de 5 a 6 quilômetros. Que ilusionista conseguiria reproduzir isso? Quero desafiar qualquer um. Caminhar 6 quilômetros sobre as águas. Claramente a gente vê o sobrenatural acontecer. Não era algo explicável. Não era algo que os próprios discípulos poderiam dar alguma explicação lógica e plausível. Ele caminhou sobre as águas. E aí os discípulos ficam com medo, porque eles veem algo sobrenatural e temem. E ficam com temor. E mais engraçado, eles acabaram de ver o sobrenatural acontecer na multiplicação de pães e peixes. Por que eles estão tão temerosos assim? Porque viram uma pessoa andando sobre as águas. Fora outros milagres que eles viram acontecer, por que eles estavam com tanto medo ao observar um homem andando sobre as águas? E logo eles não reconheceram que era Jesus. Porque Jesus chega até eles, e Jesus, sabendo que eles estavam com medo, que com certeza começaram a gritar, começaram a se desesperar, Jesus fala, olha, sou eu, calma, sou eu. E aí eles receberam Jesus no barco. Eles receberam Jesus no barco com alegria e conseguiram atravessar o mar. Amém? Estão entendendo? Está todo mundo olhando assim. Vamos lá, meus amados. Olha que coisa interessante. Jesus começa a mostrar que o sobrenatural é Ele. Ele está acima de qualquer coisa natural, física ou humana que nós podemos pensar, tocar ou fazer de qualquer forma. Não adianta a gente tentar trazer Jesus para uma esfera natural. Não adianta a gente tentar, de alguma forma, com que Jesus se enquadre aquilo que nós somos, ou fazemos, ou pensamos. Porque Ele é sobrenatural. Ele está acima de toda naturalidade. Então não adianta eu querer racionalizar Jesus e dizer, não, eu sei que Jesus é assim, assim, assim. Ele se enquadra nisso, nisso, nisso. Não. Jesus é sobrenatural. E é interessante porque nós vivemos milagres. Eu poderia perguntar aqui para cada um, que milagre você já viveu? Que coisa sobrenatural você já passou? Eu tenho certeza que cada um tem uma coisinha para contar, ou que aconteceu com você, ou que viu acontecer com alguém. Nós vivemos milagres.
E mais interessante é que nossos milagres são mais constantes do que a gente imagina. E por mais que tenhamos momentos bons e ruins, os milagres são constantes em nossas vidas. Por mais simples que seja. É interessante porque no texto de João, mais à frente, vai ser tema para uma outra ministração, ele começa a indagar os seus discípulos, né, exatamente sobre o sobrenatural. E dizer, vocês não creem? Vocês não acreditam nesse sobrenatural? Vocês não acreditam que os milagres estão acontecendo? Eu cuido de vocês. E a gente vai ver isso no decorrer do capítulo 6 de João. Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Deus cuida de você. E se você não parou para perceber isso ainda, pode ver nos mínimos detalhes, Deus cuidando. Deus cuidando. Como é bom olhar para voltar, né, no tempo e ver quanto Deus cuidou e quanto Deus tem cuidado de nós. Às vezes em coisas muito simples. Numa manhã onde você está bem e nenhum mal te aconteceu. Numa rua que você passou e Deus te livrou para você não ser assaltado naquele momento. De repente, numa situação difícil e desconfortável, mas que levantou alguém que pôde te ajudar a conseguir aquilo que você precisava. Deus faz milagres. É porque a gente tem a mania de querer só os milagres maiores, grandes, visíveis, né? Ah, não, eu quero ver a multiplicação dos pães. Mas se você analisar quantas vezes Deus já não multiplicou na sua vida e você nem percebeu. Você tinha aqui uma situação, eu tinha um pouquinho de alimento aqui, e meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E de repente surge uma oportunidade. Deixa eu contar um testemunho. Assim que chegamos em Brasília, estava naquele processo de morar de aluguel, fazendo estágio, estudando, curso, né? E aí a situação estava bem apertada financeiramente. Ao ponto que a Mona Lisa trabalhava no Corpo de Bombeiros, saía às 7 horas da manhã. Não, ela pegava às 7 horas, saía às 6 e alguma coisa, 6h10, 6h15, para pegar um ônibus do Corpo de Bombeiros. E eu estagiando na época, pagando aluguel. E não tinha. Teve dias que não tinha o que tomar café pela manhã. E quando eu batia aquela situação, meu Deus, e agora? Eu falei, pelo menos minha esposa toma café antes de sair para trabalhar. Antes da gente ir estagiar. Eu orava, Senhor, como é que pode? O que eu posso? Não há o que fazer. Mas uma das consciências que a gente sempre teve é que Deus é sobrenatural. Que Jesus é sobrenatural. Então, quando a gente menos espera, quando menos esperava, alguém me ligava, preciso que você venha aqui arrumar um computador. Tinha um senhor que me conheceu do nada, através de um cartão que eu deixei em algum lugar, e ele me ligava praticamente toda semana para digitar um texto para ele. Isso ele me pagava 20, 30 reais para digitar um texto. Muitas vezes eu não queria cobrar, ele insistia. Né? Mas por quê? Era Deus cuidando de nós. Passamos por momentos difíceis? Sim. Foi desesperador olhar e saber que não tinham o que comer pela manhã? Foi, muito. Mas a gente viu que Deus estava cuidando. Que Jesus não faz parte da nossa naturalidade, mas ele faz parte do sobrenatural. E ele age sobrenatural quando quer tratar, quando quer cuidar, quando quer fazer algo em nossas vidas. Às vezes é muito fácil a gente questionar as situações e pensar, poxa, mas por que isso está acontecendo comigo? Logo eu, que estou ali sempre tocando minha guitarra. Ô Douglas, logo tu. Não, tá passando por nada não, tá? Brincadeira. Mas, sabe, a gente sempre costuma questionar e falar, mas logo eu, por que eu? Quando nós fazemos esse questionamento, nós esquecemos que estamos lidando com o sobrenatural. E quando nós convidamos o sobrenatural para nossas vidas, tudo que ele faz é perfeito. E por mais difícil que seja,
por mais indagador que seja, por mais complicado que pareça, Ele está cuidando de nós. A palavra diz que tudo aquilo que acontece, acontece para o bem daqueles que amam ao Senhor. Isso é uma realidade, porque passamos por momentos difíceis, perdas, né? Ainda estamos enfrentando uma pandemia de muitas perdas, e fora outras muitas situações que acontecem. E agora, o que fazer? Só basta nos apegar ao sobrenatural, que Ele vai mostrar que tudo aquilo que nós passamos não é em vão, que tudo aquilo que nós vivemos não é em vão, que tudo aquilo que nós podemos parar para analisar, perceber, nada disso é em vão, porque Ele está cuidando de nós. É interessante que eu parei para minha esposa e falei, a gente parou um pouco para pensar assim, nossa, já passamos por tanta coisa, em várias esferas diferentes, e como Deus tem cuidado de nós, e como isso nos fez bem, em chegar hoje, por exemplo, encarar uma situação de uma família que estava, né, jogada nas drogas, e que o próprio inimigo se manifestava. Só que a gente já tinha experiências, que a gente conseguiu lidar, conseguiu contornar. E hoje, graças a Deus, a família está sendo tratada lá na Cristolândia. Então, como é bom ver que Deus cuida. E por mais que possa parecer difícil, Ele está cuidando de nós. Quando você convida o sobrenatural para a sua vida, pode ter certeza que coisas vão acontecer. Pode ser que eu não consiga perceber, mas as coisas estão acontecendo. É interessante porque muita gente ainda fica preso ao milagre, né? Como eu falei, milagres acontecem o tempo todo em nossas vidas. É só você olhar as situações e circunstâncias que você está vivendo. É só separar, sair um pouco do natural e um pouco para o sobrenatural, que você vai começar a observar que não há coincidências. Né? A gente brinca que há Jesuicidências. Não há coincidências. Tudo tem um propósito. Tudo tem um motivo. Ah, se eu não conseguisse ser atendido naquela situação, é porque eu precisava esperar mais um pouco. Em outro momento, eu estava de repente mais maduro, mas com uma situação um pouco melhor. Ah, se naquele momento eu não conseguia a cura, é porque Deus estava trabalhando na minha vida, na vida da minha família, e mudou toda uma circunstância que nem mesmo eu conseguia enxergar. Eu vou contar um testemunho que eu já contei aqui algumas vezes, até falei com a Camila hoje pela manhã. A história do Gabriel. O Gabriel era um bebê de uma família que nós acompanhávamos, era muito ativo na igreja, era um guitarrista, ela muito ativa também, tinha um sonho de ter um filho. E aí tentaram o primeiro filho, não deu certo, o filho faleceu também, mas eles tentaram novamente e veio o Gabriel. E aí na gestação o Gabriel já foi diagnosticado com hidrocefalia. E uma hidrocefalia grave. Ele tinha pouca porcentagem de cérebro. A maior porcentagem era de água. E fora outros problemas de saúde que ele estava decorrendo. Isso ainda dentro da barriga. O médico falou, olha, ele não vai sobreviver. Ele vai nascer. Se ele nascer, ele vai morrer logo em seguida. E aí pronto. Foi a grande comoção da igreja e de toda a família em relação àquilo. Poxa, vamos orar pelo Gabriel. E começamos a orar pelo Gabriel. E interceder pelo Gabriel. E aí, o Gabriel nasceu. O Gabriel nasceu, os médicos foram ver, né? E não entendiam a condição do Gabriel, mesmo uma condição de saúde tão extraordinária. Ele estava vivo, reagindo. E o médico falou, não, beleza, está vivo, está reagindo, mas pela situação dele, em 3 dias ele não deve permanecer vivo. E aí passou 3 dias, o médico deu 7, de 7 deu 3 meses, e o Gabrielzinho hoje está completando o quê? 13, 14 anos por aí. 16 anos. Eu estou ficando velho mesmo. Né? Então hoje ele completa 16 anos.
Claro, ele ainda tem toda a deficiência de um hidrocefálico. Dificuldade de movimento, dificuldade de fala. Mas é uma criança muito esperta até. Mas está lá, vivo. E o mais interessante não é só olhar o milagre do Gabriel. Não olhar o que Deus fez com ele, que foi maravilhoso. Tanto que um dos médicos se converteu nessa brincadeira. Essa brincadeirinha de Deus aqui com a vida do Gabriel. Mas a questão não é só olhar para o milagre maravilhoso que foi o Gabriel, mas todos os pequenos milagres que Deus usou a vida do Gabriel para fazer naquela família. Ele, o pai do Gabriel, não falava com o pai, com o próprio pai. E aí, através disso, eles começaram a se unir. A família começou, uma família que era totalmente dispersa, começou a se unir em volta por causa do Gabriel. Da família dela, se não me engano, 2 pessoas se converteram a Cristo. Já tinha um grande grupo de convertidos, mas outros converteram por causa disso. As pessoas se aproximaram, o apoio foi mútuo. O amor começou a reinar naquela família como nunca tinha acontecido antes. E não só entre eles, mas entre família, entre primos que estavam distantes, houve reconciliação. Então imagina a quantidade de milagres que aconteceram por causa do Gabriel. A gente olha para o Gabriel, mas a gente observa que houve vários outros milagres acontecendo. Então, por mais que as coisas não aconteçam, por mais que esteja acontecendo na sua vida, comece a observar que há muitos outros milagres que acontecem à sua volta. Por mais que você não perceba, por mais que você nunca vai saber. Até um dia alguém chegar e falar: rapaz, você fez isso, isso e isso há tantos anos atrás, que me impactou, que mudou, que me ajudou, e hoje eu estou bem por causa disso. Olha um milagre que aconteceu e você nem imaginava. Parece estranho, mas isso acontece. Já aconteceu. Então, vamos entender que o sobrenatural é Jesus. E para esse ano que se inicia, mas não só para esse ano, mas que seja contínuo, busquemos o sobrenatural, que é Jesus. Busquemos o sobrenatural, vivamos o sobrenatural. Não vamos só conhecer Jesus de ouvir falar, mas de conviver com Ele, de ter intimidade com Ele, de conseguir enxergar todas as maravilhas que Ele tem feito por nós. E quando nós convidamos Jesus, quando nós queremos viver o sobrenatural que é Jesus, tem coisas maravilhosas que é separada para nós. Primeiro de tudo, Ele nos proporciona paz. E se a gente olhar para o mundo ele busca a paz. Porém, não consegue achar, porque estão buscando no lugar errado. Os conflitos vão sempre existir, mas se não olharmos o sobrenatural, que é Jesus, se não olharmos o sobrenatural, que é Jesus, nós nunca conseguiremos encontrar a verdadeira paz. Uma paz que excede todo entendimento. Filipenses capítulo 4, verso 7. Ele fala exatamente isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Imagina uma paz que vai além daquilo que a gente consegue imaginar. Meio redundante, mas é verdade. Eu não consigo imaginar tamanha paz. No dia que eu aceitei a Cristo, eu era um adolescente, 14 anos. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava num domingo à noite, na igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os louvores e tal. E eu não lembro de nada do que foi cantado, nada que foi pregado. Só uma coisa eu lembro, que eu falei: Senhor, eu quero. Naquele momento eu entendi que havia algo além. E Jesus era o sobrenatural. E no dia seguinte, quando eu acordei, e na nossa família tinha a rotina que eu acordava de manhã para ir na padaria comprar pão. Toda vez, quando eu acordei de manhã, que eu fui comprar pão, eu me sentia tão leve, tão tranquilo, algo totalmente inimaginável. Eu andando, parecia que eu estava andando em nuvens, com tanta leveza, com tanta tranquilidade. Eu nem imaginava que eu estava carregando tanto peso sobre mim.
mas o peso do pecado, ele era presente. Então eu estava em paz, uma paz que estava muito além daquilo que eu podia compreender. E até hoje eu entendo essa paz. Quando passo momentos de circunstâncias, tribulações. Eu lembro que uma vez no casamento, uma história engraçadinha, que a gente ia se casar, faltava uma semana para o casamento marcado no sábado, e ainda estava faltando tudo. Não tinha os refrigerantes, ainda tinha que correr atrás de salgadinhos, ainda tinha que ver a questão do vestido que tinha que pegar, e aquela correria louca. Eu no trabalho, eu trabalhava no escritório, e aí tinha uma outra moça que trabalhava comigo, e eu lá fazendo as coisas do escritório normalmente e tal, ela olhando assim para mim. Aí ela ficava quieta, ia fazer as coisas, depois ficava olhando assim. Ela falou, eu não entendo. Você vai casar uma semana, você já me falou que está faltando isso, e tem que resolver um monte de coisa. E você está em paz? Você está calmo, você está tranquilo? Como assim? Eu já estaria, arrancando o cabelo da cabeça. Eu falei, gente, porque eu creio no sobrenatural de Deus, que é Jesus. Ele pode fazer tudo em minha vida. A minha vida é Ele, é dele. Então, se Ele quiser que eu case com tudo, amém. Se Ele não quiser, é com Ele. E foi interessante que a semana passou, tudo se resolveu e o casamento foi perfeito. Tivemos tudo. Até além daquilo que a gente tinha planejado, aconteceu. Então, a paz que excede todo entendimento. Você pode falar, não, mas eu não... entregue ao sobrenatural. Que é? Vamos aprender. Outra coisa maravilhosa que nós recebemos em entender e viver o sobrenatural. O amor. Não há nada além. Nada possa superar o amor de Deus por nós. Romanos capítulo 8, versículo 37, diz assim, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, porque nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Isso me faz vibrar, porque é olhar para o amor de Deus que nos resgatou e que nada pode nos separar dele. Não é a sua revolta, não é o seu entristecer para com Deus. Não, estou triste com Deus, porque Deus não fez o que eu queria. Deus não fez o milagre que eu esperava. Eu queria ser rico e ainda sou pobre. Ó, que tem gente assim, né? É triste, mas é real. Mas estou triste com Deus. Nada disso vai te separar do amor de Deus. Nada disso vai te separar do amor de Deus. Não importa o que você fez ou o que você faz essa noite. Nada vai te separar do amor de Deus. Entenda isso. E esse amor de Deus é soberano sobre nossas vidas, a ponto de Ele entregar a sua própria vida por nós. Que amigo, a palavra diz, que amigo entregaria a sua vida por outro, mesmo sabendo que o outro está errado? É muito fácil falar, não, ele é um inocente, eu entrego minha vida por ele, porque ele é inocente, eu acredito nisso. É justiça. Mas a justiça de Deus foi totalmente diferente da nossa. Porque ele se entregou por aqueles que estavam errados e pecavam. E falou, olha, o pecado de todos, o erro de todos, o peso que está sobre todo mundo, joga agora sobre mim. Porque eu os amo. E nada pode separar, apagar ou limitar esse amor. Então Jesus te ama. E o amor dele é derramado sobre nós. A cada dia, a cada momento. Separei mais 2 pontos aqui interessantes para a gente poder sair daqui pensativos nessa noite. Terceiro ponto, e algo que eu acho que muita gente não entende. Quando estamos vivendo o sobrenatural, que é... Está melhorando. Até o final a gente acerta. Que é Jesus, Ele nos traz alegria.
É interessante a gente fazer um compacto de alegria, felicidade, mas o que é? Mas vamos juntar aqui tudo num bolinho só. Ele nos faz feliz. Ah, eu não sou feliz com Jesus. Então você ainda não conhece o sobrenatural. Porque quando conhecemos o sobrenatural, não há tristeza que pode abalar essa estrutura. Nós somos felizes. Mas meu irmão está passando uma situação extremamente... Eu sou feliz. Porque a minha felicidade está em Cristo, naquele que é sobrenatural e que pode fazer todas as coisas. É nele que eu descanso. É nele que eu me alegro. É nele que eu me regozijo. Nele há alegria. Nele há felicidade. Nele permanecemos felizes, independente das circunstâncias. Ele, independente de qualquer motivo, nós permanecemos felizes, alegres, porque sabemos que Ele cuida de nós. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 11, ele vai declarar exatamente isso. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ah, você sente alegria só em alguns momentos? Ah, não, esse momento aqui é um momento feliz. Daqui a pouco já fica uma angústia, tristeza. Saiba que, estando no sobrenatural, a alegria dele nos completa. E assim ficamos completos nele. E por isso temos alegria. E por isso podemos festejar. Hoje não festejamos tanto, porque a palavra também diz que nós temos que chorar com aqueles que choram. Então hoje nosso culto foi um pouquinho mais intimista, mas a alegria ela tem que ser constante dentro dos nossos corações. Ela tem que ser constante em nossa vida. As pessoas olharem para nós e olhar e dizer, cara, que alegria é essa que você tem? Era engraçado que eu trabalhava no escritório, que é em cima de uma loja. A gente passava pela loja e subia no escritório. E era todo dia, normalmente, você passa e dá bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Né? E muitas vezes me questionaram, falando, mas que bom dia alegre é esse? Pelo amor de Deus, plena segunda-feira de manhã. Não é um bom dia alegre. Né? Bom dia. O alegre é uma boa tarde, na sexta-feira à noite, que já está todo mundo embora e tal, aproveitar o final de semana. Mas é porque a alegria ela é constante. Ela deve ser constante em nossas vidas. Então precisamos ter. Né? E quando estamos em Jesus, quando estamos no sobrenatural, temos alegria. E um quarto ponto aqui, muito interessante, que quando nós buscamos o sobrenatural, nós vemos isso acontecer em nossas vidas, que é a providência. Como eu já falei aqui, já dei o testemunho, Deus ele nunca nos deixa faltar nada. Ele sempre vai nos prover todas as nossas necessidades. É interessante falar sobre isso, porque Ele provê as nossas necessidades, não os nossos desejos. Então, muitas vezes eu desejo o carro do ano. Para mim é uma necessidade. Será que é? Será que o que você espera, o que você quer, é de fato uma necessidade? É interessante parar para pensar nisso e observar como Deus supre as nossas necessidades. E muitas vezes Ele pode fazer até um regalo, né? Pode até dar fazer algo que seja do seu coração, né? Mas pode observar que Ele nunca deixou e nunca vai deixar, né, de suprir as suas necessidades. Ele está cuidando de você. Então Ele provê. Mateus capítulo 6, versículo 25, né? Que diz assim, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao de comer, ao de beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e nem um corpo mais importante que a roupa? E aí ele continua, né, dando os exemplos dos lírios, porque Deus provê tudo aquilo que precisamos. E Jesus nos traz esse ensinamento. Nós, quando estamos no sobrenatural, que é melhorando, que é Jesus, Ele provê todas as nossas necessidades. E em todas as áreas e todos os aspectos.
Pode ser física, moral, espiritual. Pode ser emocional, psicológica. Quando nós estamos no sobrenatural, Ele provê todas as nossas necessidades. Então, tudo tem a ver com Ele. Tudo é dele. Se nós entendemos que tudo é dele, Ele vai providenciar todas as coisas. O Salmo vai dizer, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ah, Senhor, eu quero meu apartamento próprio. Amém. Deus pode prover. Mas é uma necessidade na sua vida hoje? Aí você, eu não ganhei meu apartamento. Eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, eu não ganhei aquilo que eu queria tanto, eu não consegui comprar aquilo que tanto queria, eu não consegui realizar o sonho que tanto esperava. Mas será que isso era a necessidade? E aí quando você olha em volta e vê tantas coisas que Deus fez, não tem como dizer não. E não dizer que Deus está cuidando de nós e provendo tudo aquilo que é necessário para nossas vidas. Amém? Então vivamos o sobrenatural, que é que nós possamos viver esse sobrenatural todos os dias, em todos os momentos de nossa vida. E pode ter certeza que eu quero ouvir aqui vários testemunhos da vida com o sobrenatural. Várias coisas que nós passamos no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que isso vai ser realizado na sua vida. Porque uma das coisas que é interessante, Ele é real. E Ele não faz parte. A gente não pode limitar Jesus às coisas naturais, materiais. Quero convidar você a ficar de pé. E quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos.